Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concursos, dando início aqui então ao nosso módulo que trata da parte de função do segundo grau, dentro do estudo das funções, aquelas que são vistas aí no ensino médio. A parte de função do segundo grau sempre ganha destaque. Nesse nosso módulo, a gente vai fazer, como sempre, uma análise detalhada da teoria, nada abaixo do que vocês precisam e nada acima também. Não dá para eu falar muito acima do que vocês precisam, mas também eu não posso deixar de passar informações que eu sei que vão ser importantes aí a sua prova. E como sempre, a gente vai aqui, ó, colocando tijolinho por tijolinho, construindo aquela nossa base bem sólida, para que a gente, né, quando for passar para o momento da resolução das questões, a gente consiga desembolar com mais segurança. Vamos nessa então? Nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição, como que eu faço para identificar quando eu tenho aqui uma função de segundo grau. A gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico, como que é o comportamento de algo que é estudado segundo uma função de segundo grau, e vamos falar também da concavidade. Gráfico e concavidade vão estar ali ligados. Então, a primeira coisa é definição. Como saber que eu estou olhando para uma função que seja de segundo grau? Então, está anotado para vocês aí, olha, função de segundo grau vai ser uma função f, que vai de R em R, definida por y, ou f de x, igual a ax ao quadrado, mais bx mais c, com a diferente de zero. Então, aquela conversa ali, uma conversa bem matemática, né? Bem da formalidade matemática que é necessário para que a gente consiga criar a teoria. Então, traduzindo ali em miúdos, né? F de R em R é para dar a entender que o meu domínio, ou seja, onde eu pego os valores de x, é o conjunto dos números reais. Então, eu posso pegar qualquer número que seja real. Quando eu falo que é de R em R, é porque o valor do meu x ele pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, ele pode ser um número fracionário, ele pode ser um número decimal, pode ser uma dízima periódica, pode ser um número irracional, perfeito? Então, o que aquela indicação ali te mostra é que os valores de x pertencem ao conjunto dos números reais. Então, qualquer que seja o número, eu posso substituí-lo no lugar de x, certo? E, consequentemente, para o meu conjunto imagem, o contradomínio também passa a ser o conjunto dos números reais. Então, aqui a gente não tem nenhum tipo de restrição, tá? É importante chamar a atenção de vocês que algumas funções elas não funcionam de R em R, certo? A gente estuda, por exemplo, função exponencial, quando a gente estuda função logarítmica, a gente tem restrições com relação a domínio, com relação à imagem, mas função de segundo grau, que é um tipo de função polinomial que a gente fala, ela não tem nenhum tipo de restrição com relação aos valores que eu vou utilizar no meu domínio, certo? Então, isso te mostra que se nada for dito, você trabalha com o domínio como se fosse o conjunto dos números reais. O que tem que acontecer numa questão de prova é ao contrário. Se por algum motivo ele não quiser que você tenha liberdade para substituir qualquer valor real de x, ele tem que indicar um intervalo que seja para que atue ali como o nosso contradomínio. Perfeito? Bom, y ou f de x, a gente já sabe que essa notação ela é comum dentro do estudo das funções. Eu posso falar tanto de uma função do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c, quanto uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Perfeito? Há a necessidade de se trabalhar com coeficiente a diferente de zero. Se o coeficiente a não fosse diferente de zero, se o coeficiente a fosse igual a zero, a minha função deixaria de ser uma função de segundo grau e passaria a ser uma função de primeiro grau, certo? Se todo número multiplicado por zero dá zero, então quando eu fosse fazer se o a fosse zero, zero vezes um x ao quadrado, qualquer que fosse esse x ao quadrado multiplicado por zero daria zero. E aí o termo ali de expoente 2 ele desapareceria. Minha função então seria uma função de primeiro grau. Então é importante que você entenda que para que a minha função seja de fato uma função de segundo grau, há necessidade de se observar aquele coeficiente ali como sendo um diferente de zero. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos para a gente começar a identificar valor de A, valor de B e valor de C? Confie em mim. Acho que dificilmente uma questão de prova vai te pedir um valor específico de A, de B e de C. Mas, primeiro que pode acontecer, né? Mas a gente sabe que dentro do estudo função de segundo grau eles podem ir para outros caminhos. Mas, confie em mim, é fundamental que você saiba identificar os valores de A, de B e de C. E cada um desses coeficientes vai ter uma interpretação, por exemplo, no gráfico. Vou te dar daqui a pouco uma orientação sobre como identificar o A no gráfico, se esse A vai ser positivo, se esse B vai ser negativo, se esse A vai ser positivo ou negativo. O B, como que eu faço para identificar no gráfico o sinal do B? E a mesma coisa com relação ao valor do C. Então, é fundamental que você saiba identificar de maneira correta os três coeficientes, A, B e C. Vamos dar uma olhada então em alguns exemplos, a gente começar a pegar o jeito e revisar isso aqui. Então, olha aqui meu exemplo A.
f de x igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 5. Qual que é o valor do a? O a, você vai guardar para mim, que é o coeficiente do termo que está ligado, é o coeficiente do termo que apresenta o expoente 2. Então, o a é o 2, perfeito? Ó, esse número aqui está ligado ao meu termo de expoente 2. Então, o a vale 2. O b vale 4. E o c que vai ser o nosso termo independente, vai ser o menos 5, perfeito? Então, eu tenho aqui uma função, optei por utilizar aqui a notação f de x, então eu estou escrevendo uma expressão que está em função de x. O f de x é justamente para indicar isso, que eu tenho algo que está sendo estudado em função de uma variável x, perfeito? No lugar daquele f de x, lembre-se, eu poderia ter também o y igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 5, assim como eu poderia ter qualquer outra letra, certo? O padrão é a gente apresentar para vocês o y isolado no primeiro membro e o x sendo a variável do segundo membro. Mas é claro que eu posso escrever isso através de outras letras, perfeito? Como a gente vai ver aqui em exemplos subsequentes. Então, pelo primeiro a gente passou, e de novo, confie em mim. Saber fazer isso que está aqui, saber identificar o A, o B e o C, isso já vai te ajudar pra caramba em questões de prova, tá bom? Vamos para a próxima. Y que é igual a 10 menos 2x mais x ao quadrado. Cuidado, qual que é o valor do seu A? Abraão, meu A vale 10. Não, lembra que não é uma questão de aparecer na ordem, né? Ainda é muito comum, principalmente para quem está voltando, para quem está desenferrujando aí nos estudos, ainda é muito comum dar umas patinadas e falar assim, o A vale 10, o B vale menos 2 e o C vale 1. Então, vamos devagar. Tem que guardar para mim que o A, olha qual que é a expressão geral. É isso que eu preciso que vocês entendam, olha. Por que a gente coloca essa expressão geral? Que é para identificar o seguinte, o combinado é que o nosso coeficiente A é o que está ligado no termo de expoente 2. Meu combinado com vocês é que quando eu for falar do B, quem que é esse tal de B? Para que a gente consiga se entender e universalizar o raciocínio, o B é quem está ligado ao termo de expoente X. Desculpa, de expoente 1, né? E o meu C, que passa a ser o meu termo independente. Então aqui, ó, seguindo essa lógica, quem que está ligado ao termo de expoente 2, que é o meu A? É o 1. Outro erro que eu vejo que ainda é muito comum é a galera colocar, Bruno, o meu A vale x ao quadrado. Não, meu A é um coeficiente. X ao quadrado é o termo. O coeficiente é a parte literal que a gente fala, né? O coeficiente vai ser 1, que é o número que está acompanhando aquilo que está ali, perfeito? Então, o meu A vale 1, o meu B vai ser o menos 2, e o C vai ter que valer quanto? O C vai ter que valer 10. Perfeito? Próximo exemplo. Na letra C eu coloquei para vocês aí, olha. M de R é igual a menos R sobre 5, menos 3 meios de R ao quadrado. Então, nessa história que está aqui, M de R é aquilo que eu falo com vocês. Eu não preciso escrever tudo em função de Y e de X, mas é muito importante, principalmente quando vocês estão estudando em função de segundo grau, confie em mim, é muito importante que vocês entendam o seguinte, qual variável ali que está no lugar onde geralmente está o Y? Qual variável, qual letra? Qual letra que está no local onde geralmente a gente coloca o X? Bom, no lugar que, digamos, é a casinha do Y, quem está ali dessa vez é quem? É o M, certo? Então, o M, naquela função que está ali, se comporta com as mesmas características do que a gente tradicionalmente usa como sendo o Y. Quem que está naquela expressão ali, no lugar onde geralmente a gente deixa o X? Eu coloquei na casinha do X o R. Então, quando mais à frente eu for falar de X do vértice, aqui, quem que é X do vértice se eu não tenho X? Aí você olha para o cara que está no lugar do X. Quem está no lugar do X? Quem está no lugar do X é o R. Mais à frente eu vou falar sobre Y do vértice. Mas aqui não tem Y, Brunão. Isso, aqui nessa expressão não tem Y. Mas quem que está no lugar onde geralmente a gente deixa o Y? É a variável M. Então, o que tiver a ver com o M vai ter a ver com o Y, que, dependendo de um contexto, vai ter a ver com o cálculo de Y de vértice, como a gente vai aprender mais à frente. Então, não podem viciar, a gente não pode ficar viciado em olhar só X e Y. Mas por trás daquilo ali, só para deixar claro para vocês, é como se por trás dessa expressão eu tivesse uma desse jeito aqui, olha, Y que é igual a menos X sobre 5 menos 3 meios de X ao quadrado, certo? É só porque aqui eu estou usando duas letras diferentes das que a gente está acostumado. Ao invés de Y, eu usei o M. Ao invés de X, eu usei o R, perfeito? Mas é como se fosse aquela expressão que está ali.
Ah, Bruno, quando é com Y e com X, com X eu consigo identificar. Quando não é, eu tenho dificuldade. Não tem nada, a gente vai ter que ter essa visão mais ampla, perfeito? O valor do A, tá claro para vocês? O valor do A vai ter que ser o menos 3 meios. O A é sempre o coeficiente do termo que tem o expoente 2. Então, o meu termo de expoente 2 é o R ao quadrado e o A passa a ser, então, o menos 3 meios. Ok? O valor do meu A, menos 3 meios. Qual que é o valor do meu B? O valor do meu B vai ser menos 1 quinto. Perfeito? Quando a gente tem aqui, ó, lembra que na frente do R é como se fosse 1. Então, isso aqui, ó, é menos 1 quinto. Ok? Não é menos 1, não é menos 5, é o menos 1 sobre 5. E o C, Bruno, que nessa expressão não apareceu. Perfeito. Quando não aparecer, a gente vai dizer que o termo independente, que é o C, né? Nesse caso aqui, ele é nulo, vale zero. Fechado? Vamos para mais um. Olha comigo a letra D. Letra D eu coloquei para vocês aqui, olha. L de R igual a 3R ao quadrado menos 10. O que é isso? Eu estou escrevendo uma função, é uma fórmula, certo? É uma fórmula de cálculo, função nada mais é do que uma fórmula. Então, é uma fórmula que relaciona uma variável L com a outra variável R. Então, pode ser, por exemplo, sei lá, o lucro em função de uma variável R, certo? Então, esse lucro está no lugar de quem? A variável L que eu estou apresentando ali, ela está no local de onde quem fica geralmente. Onde o Y acaba ficando, certo? Então, tudo que eu tivesse que estudar para aquela função que está ali, o L faria o papel do Y. Quem está no lugar de quem geralmente fica é o X? É a variável R, certo? Então, aquela expressão que está ali, aquela função que está ali, é como se fosse uma expressão tradicional do tipo y igual a 3x ao quadrado menos 10. Perfeito? Qual que vai ser o valor do meu A? O A é o coeficiente do termo de expoente 2. Então, o A vai ser o 3. Qual que é o valor do B? Ora, o B é o coeficiente do termo de expoente 1. Aqui não tem termo de expoente 1. Então, é porque o meu B vai ter que valer quanto? Ó? Meu B vai ter que valer 0. E o C? O C vai ter que valer menos 10. Perfeito? O C é o meu termo independente. Ok? Muito bem. Aí agora, a gente vai falar, então só para a gente não perder o básico do básico. Porque, ó, não adianta eu tentar andar com você lá na frente se aqui atrás você não se lembrar do básico. Perfeito? Então vamos falar do básico. O que é uma função? Lembre-se, função é o estudo, é uma ideia de você relacionar duas variáveis. Perfeito? Então, eu estou estudando uma variável y, estou estudando uma variável x. Olha o nome que a gente está dando. Vou encher a paciência de vocês para que vocês criem significado para isso. Eu estou falando de variáveis. São letras que estão ali para substituir números que vão poder variar. Então, ali no lugar daquele x que você está vendo aí na tela, eu posso. A gente não acabou de falar que é uma função que vai de R em R? Então, no lugar daquele x, eu posso colocar um 1, posso colocar um 2, posso colocar 1 milhão, posso colocar menos meio, posso colocar raiz de 7. No lugar do x, eu enfio o número que eu quiser. E, a partir desse x, o meu y vai variar também. Os valores, assim como os valores de x variam, os valores de y, consequentemente, variam. E aí a gente diz que os valores de y, nesse caso, eles variam em função dos valores que eu atribuí para x, certo? Há uma dependência. Por isso que, mais uma vez, a gente vai falar muito sobre a variável y ser a variável dependente. E a variável x é a minha variável independente. No lugar do x, viu o que eu falei para vocês? No lugar do x eu coloco o valor que eu quiser. Quando eu falo o valor que eu quiser, é porque aquela variável que está ali, ela está desprendida, certo? Está desgarrada. Eu coloco ali o valor do x que eu quiser. A partir dos valores que eu atribuí para x, a minha variável y, ela está presa. A variável y, a letra, né, os valores de y também variam. Só que variam em função dos valores que eu atribuí para x. Então, a minha variável y, vou deixar anotado para vocês aqui, olha. A minha variável y é a variável dependente que a gente fala. E a minha variável x é a minha variável independente. Perfeito? Então, aqui, só para deixar claro. Se eu falo com vocês, por exemplo, eu preciso calcular quanto que é f de 1. Aliás, não vou nem falar do f de 1, vamos colocar aqui o f de 2, ó. F de 2, o que vai ser f de 2? F de 2 é fazer o estudo dessa expressão
em função do valor 2. Se no lugar daquele x eu atribuir valor 2, qual que é o resultado que eu obtenho? Então eu passo a ter isso, olha, 2 vezes, no lugar do x eu coloco 2, 2 ao quadrado, mais 4x, que é 4 vezes 2, menos 5. E aí você passa, a partir de agora, a depender não mais de função. Você passa a depender única e exclusivamente de quê? Você passa a depender simplesmente de cálculos básicos, perfeito? Então aqui o que a gente vai deixar indicado? Ó, meu f de 2 é 2 ao quadrado, que vai dar 4. 2 vezes 4 vai acabar dando 8, perfeito? Mais 4 vezes 2, que também vai dar 8. Tudo isso subtraído de 5. Então, ó, 2 ao quadrado deu 4. 2 vezes 4 deu 8. 4 vezes 2 vai dar 8, menos 5. 4 mais 4 vai ter que dar 16. 16 menos 5 vai dar 11. Então, o f de 2 aqui seria igual a 11. O que significa isso? Significa que, de acordo com essa lei, de acordo com essa fórmula que foi criada, se o valor do meu x for 2, a imagem dele, a projeção dele no conjunto domínio, seria quem? Seria o número 11, certo? Então, de acordo com essa lei, o número 2 se relaciona com quem? O número 2 se relaciona com o número 11. E assim eu poderia ficar aqui agora atribuindo infinitos valores para x. Mas a gente tem que falar do básico. Eu estou estudando uma função como essa, eu estou relacionando duas variáveis, dois valores. Então, de acordo com essa lei, o número 2 teria que se relacionar com quem? O número 2 teria que se relacionar com o número 11. Perfeito? Muito bem, vamos falar sobre o gráfico. Quando a gente vai fazer o gráfico de uma função de segundo grau, a figura que aparece é a chamada parábola. Qual que é o movimento de uma parábola? Olha para cá. O movimento de uma parábola é semelhante a esse que está aqui. Perfeito? A gente pode ter a parábola dessa maneira, com a concavidade virada para cima, que a gente fala, ou a gente pode ter a parábola com a concavidade virada para baixo. O que é legal, o que é fundamental que vocês tenham noção quando a gente está trabalhando com funções? Moçada, qual que é o raciocínio do matemático? Então, por exemplo, no seu ensino médio, você estuda algumas funções. Você estuda função de primeiro grau, você estuda função de segundo grau. Você não estuda, pelo menos de maneira geral, não. Né? A não ser que o seu ensino médio talvez tenha ali algum cunho mais técnico, alguma coisa assim, mas isso não faz parte da grade curricular do ensino médio. Você aprender, por exemplo, representação gráfica de função de terceiro grau, função de quarto grau. Você já parou para questionar o porquê disso? Eu estudo função de primeiro grau, função de segundo grau. Por que eu estudo função logarítmica, exponencial, função seno, cosseno? Por que eu estudo essas funções? Por um motivo simples. Essas funções têm padrão. O que não tem padrão, a gente não vê dentro do ensino médio. Aquelas coisas mais loucas, uma função de terceiro grau. A função de terceiro grau eu não tenho um padrão, eu não tenho um gráfico padrão para ela. Aquilo não é estudado. Então, o que dentro do ensino médio e o que aqui a gente está fazendo? A gente está dando zoom num perfil de expressão que tem um padrão. E, velho, ter padrão não é para ser ruim para você. Isso é bom, porque é receita de bolo. É um tipo de função que você consegue diagnosticar ela por completo, sem ter nenhum tipo de surpresa. Então, com relação à função de segundo grau, o que quando a gente pega para investigar a fundo, a gente percebe que toda função de segundo grau só tem um jeito do gráfico dela acontecer. Aliás, só tem dois jeitos do gráfico dela ser representado. Primeiro, a figura é uma parábola. Isso é fato. Você não vai conseguir representar uma função de segundo grau de uma outra maneira, certo? E que figura, como que vai estar essa parábola? Ou com cavidade para cima, ou com cavidade para baixo. Não tem outra possibilidade, não vai ter pegadinha. Função de segundo grau vai ser representada por parábola, com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Então, por isso que eu estou falando. O que a gente faz aqui agora é pegar funções que têm padrões, receitas de bolo, e a gente começa a investigar esses padrões, perfeito? O que você daí do outro lado vai ter que fazer é comigo, ir percebendo e diagnosticando e levar isso para sua prova no bolso para poder chegar lá e detonar. Como que eu vou saber se essa concavidade vai ficar virada para cima ou se ela vai ficar virada para baixo? A gente consegue mostrar que isso tem relação com o valor do A. Por isso que eu falei, lembra agora há pouco que eu falei que talvez o enunciado nem vá te pedir o valor do A, do B e do C, apesar disso inclusive poder acontecer, mas mesmo que o enunciado não te peça para descobrir o valor do A, do B e do C, você tem que entender que graficamente o A te indica a concavidade. Isso é básico. Se o A for positivo, se o A tiver sinal positivo, a concavidade é semelhante à primeira. É uma concavidade que a gente fala que está virada para cima. Se o A for negativo, a gente vai ter uma concavidade virada para baixo. Então aqui, ó,
o meu A seria maior do que zero, nesse caso, perfeito? E aqui o meu A vai ter que ser o quê? Menor do que zero. Acabou. É isso que está anotado aqui na sequência para vocês. Concavidade para cima, se o meu A for maior do que zero. Concavidade para baixo, se o meu A for menor do que zero. Só que o que eu preciso que vocês entendam? Eu preciso que vocês entendam. Vocês estão vendo ali a parábola desenhada. Então, seja com a concavidade para cima, seja com a concavidade virada para baixo. Eu preciso que vocês entendam que essa parábola surge porque eu vou unindo infinitos pontos. Para essa parábola aqui surgir, ó, aqui eu tinha um ponto, aqui eu tinha um outro ponto, aqui eu tinha um outro ponto, aqui eu tinha um outro ponto. Só que eu vou encher a paciência de vocês, porque, de novo, tem hora que a gente está lá na frente e o básico não está claro na sua cabeça. Então vamos falar do básico para isso aqui te ajudar a criar significado para as coisas. Se a minha parábola ela vai ser a união de diversos pontos, eu preciso que vocês se lembrem que na matemática, no plano cartesiano, para eu marcar aquele ponto ali, se eu estou, né, no plano, eu preciso te dar duas coordenadas. Então, quando eu falo para você que eu desenhei uma parábola, é porque eu peguei infinitos pontos. Quando eu falo de pegar infinitos pontos, eu peguei, por exemplo, olha, esse ponto aqui, ele tinha um valor associado ao meu eixo x, ele tinha um valor associado ao meu eixo y. Esse ponto aqui, ele tinha um valor associado ao meu eixo x, tinha um valor associado ao meu eixo y. Sabe qual que é a magia? A magia é que todos aqueles pontos, eles vão obedecer à lei de formação que estiver sendo apresentada. Então, para essa função que está aqui, por exemplo, 2x ao quadrado mais 4x menos 5. Como que eu transformaria aquilo que é algébrico? Ele é algébrico, está usando letra, certo? Como que eu transformaria aquilo que é letra num desenho? Eu começaria a atribuir infinitos valores para x. A partir desses valores de x, eu obteria os seus respectivos valores de y. Cada dupla vira um ponto no gráfico. Quando eu fosse unir todos aqueles pontos que eu marquei, eu iria ver surgir o quê? Uma parábola com a concavidade virada para cima. Então, é nesse momento que você faz o salto, né? Do que é o algébrico, do que é letra, do que é y e x, e transforma aquilo no geométrico. Ah, mas como que faz virar uma parábola? Não consigo entender isso. Como faz virar uma parábola? É porque aí eu atribuiria infinitos valores para x, me dariam seus respectivos valores de y. Cada dupla seria marcada no plano, virando um ponto, e a união desses infinitos pontos acaba fazendo surgir ali a parábola. Só que é claro que não é você que fica, né, atribuindo infinitos valores para x. Isso é demonstrado, a gente tem softwares que fazem todos esses cálculos. Quando você vai num software para poder fazer o desenho de uma representação de uma parábola, o que ele faz é isso. Ele atribui infinitos valores para x para que, de alguma maneira, surja ali, né, o desenho da parábola. E é sempre isso, perfeito? Sempre que você tiver uma expressão de segundo grau, uma função de segundo grau, se você fosse se propor a fazer isso na sua vida, eu vou atribuir infinitos valores para x para descobrir os seus y e ir lá para o gráfico marcado, você ia ver de forma natural, mesmo que você não quisesse, você ia ver surgir uma parábola. Perfeito? Então, por isso que eu estou falando. Isso aqui não tem exceção. Agora, como que é o gráfico de uma função de terceiro grau? Ah, velho, aí já começa a dar trabalho. Por quê? Porque aí não é padrão. Aí é aquela coisa que, ó, joga para debaixo do tapete, e no ensino médio, pelo menos, isso não é visto. Perfeito? Você tem que olhar essas funções que são estudadas com bons olhos. Elas têm regras. Você vai conseguir radiografá-la todinha, entender tudo o que vai acontecer, tá bom? Você vai perceber todo o padrão está por trás disso daqui. Vamos só deixar anotado aqui, então, dentro desse parênteses, como que seria a concavidade. Ai, peraí, antes, deixa eu só bater um papo com vocês aqui. É o seguinte. Quando a gente fala de função de segundo grau, eu escuto muito ainda vocês falam... Se eu perguntar para você, me ajuda aí do outro lado. Você acha que essa função que está aqui, ó, se eu te perguntasse, a função que foi representada por esse gráfico aqui, ela é uma função crescente ou uma função decrescente? Aquele primeiro ali. É uma função crescente ou uma função decrescente? Mas é muito comum ainda, e pode ser a sua resposta aí do outro lado. Você virar e falar para mim assim, acho que aquela função que está ali ela é crescente. Você não falou que ela tem concavidade virada para cima? Acho que ela é crescente. Tá, e aquela segunda que está ali? Abraão, acho que aquela que está ali ela é decrescente. Não viaja, não complica o que não precisa. Vamos falar do básico. A primeira função, ela não é necessariamente crescente. Ela tem momentos de crescimento. Assim como a segunda. Ela não é
estritamente decrescente. Ela tem intervalos ali em que ela vai ser decrescente, mas ela não é exclusivamente decrescente. Para saber se é crescente ou se é decrescente, você vai andar no gráfico. Imagina que você está caminhando no gráfico. Se você estivesse andando nesse gráfico, olha para cá, eu estou andando no gráfico. O que eu estou fazendo aqui, ó, com esse desenho? Eu estou crescendo? Não, ó, meus valores estão o quê? Estão diminuindo. Ó, é um movimento do gráfico, ó. Isso aqui é um movimento de quê, gente? Ó, é um movimento de queda, certo? Até que eu chego aqui, ó, digamos, no fundo do poço, e a partir daí eu começo a fazer o quê? Eu começo a crescer os meus valores. Ah, entendi. Então aqui, ó, nesse trechinho, eu falo que a minha função ela é o quê? Ela é decrescente. Chego nesse ponto que está aqui, a partir daí, essa minha função ela passa a ser o quê? Ela passa a ser crescente. Esse ponto ele é importante pra caramba. Vou te falar o nome dele agora e a gente vai aprofundar no estudo dele mais à frente. Aquele ponto que está ali, que é, digamos, né, o ponto mínimo, foi onde eu fui mais lá embaixo. Esse ponto, onde ocorre a mudança do que eu estava decrescendo para o que agora eu vi crescer, esse ponto é o que a gente chama de vértice da função, perfeito? No caso da função de segundo grau, a gente vai ter um vértice, perfeito? Segunda função, segundo gráfico, na verdade, olha esse que está aqui. Ah, eu acho que aquela função que está ali, que aquela parábola que está ali, ela é uma parábola crescente. Não faz sentido isso, tá bom? Ela é uma parábola que tem a concavidade virada para baixo, mas a função que está sendo representada por aquela parábola, ela acaba tendo um movimento de crescimento e a partir daí de decrescimento, perfeito? Então, ó, a gente chega aqui nesse ponto e é o nosso vértice, perfeito? Então, num primeiro momento, eu tenho um crescimento e a partir daqui eu tenho um decrescimento. E aí, só para você já começar a se organizar comigo. Quando eu falo de um crescimento, de um decrescimento, a gente vai ver que esse crescimento ou que esse decrescimento tem a ver com os valores de y. Então, à medida que eu aumento os valores de x, o que acontece com os valores de y? Existem situações em que, apesar de eu estar aumentando os valores de x, os meus valores de y estão diminuindo. Então, vocês vão perceber que é o trecho do gráfico que a gente diz que é decrescente, certo? Eu aumento os valores de x, mas os valores de y estão despencando. O que é um trecho de crescimento? É um trecho em que eu percebo que eu estou aumentando os valores de x e que os valores de y também estão aumentando. Então, decrescer ou crescer tem a ver com os valores de y. Trechos de decrescimento, você vai perceber que são situações em que os valores de y estão diminuindo. Trechos de crescimento, eu aumento os valores de x e os valores de y também vão crescendo. Cada função tem uma característica de movimento. Quando a gente estuda função de primeiro grau é uma reta, que é crescente ou que é decrescente. Então, por exemplo, você não vai representar uma reta que tenha movimento de crescimento e de decrescimento. Ah, professor, mas eu já vi gráfico que é assim, ó, assim, 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 beleza. Você está vendo aqui, ó, quantas retas você está vendo aqui, ou quantos segmentos você está vendo? 1, 2, 3, 4. Então, aqui você não tem uma expressão. Se eu fosse narrar o gráfico daquilo ali, eu teria 4 expressões. 4 expressões de primeiro grau, porque eu tenho ali 4 segmentos, 4 pedaços de uma reta. Reta é desenho de função de primeiro grau. Então, aquilo que está ali, esse desenho que está aqui, eu conseguiria algebrizar ele? Sim, mas a partir de quantos gráficos? A partir de quantas expressões? A partir de 4 expressões, certo? Seriam ali as representações para cada uma daqueles pedacinhos de reta. Então, você não tem uma função de primeiro grau que seja crescente e decrescente. A função de primeiro grau, ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Abraão, então tudo que eu entender que está sempre crescendo ou sempre decrescendo é função de primeiro grau? Não, porque aí tem a ver com a característica do movimento. O crescimento ou decrescimento de uma função de primeiro grau tem uma característica importante, que é aquele crescimento que constante. Ah, está aumentando sempre de 10 em 10. Então, função de primeiro grau, qual que é a cara de movimento? É movimento de alguma coisa que você está estudando que ou está só crescendo ou está só decrescendo. E está crescendo ou decrescendo de forma sempre o quê? Constante.
qual que é a característica de movimento de algo que é estudado segundo modelado, que a gente diz, a partir de uma função de segundo grau. É algo que vai ter um trecho de crescimento e outro de decrescimento, certo? Então aqui, por exemplo, eu vou falar para vocês que um determinado funcionário chegou, né? E aí eu vou fazer um estudo, por exemplo, do nível de produção dele ao longo do dia, ao longo do tempo. Então, ao longo das horas, vamos dizer assim, certo? E aí eu percebo que no primeiro trecho do dia, digamos, até a hora do almoço, até metade ali do seu expediente, ele teve a produção dele, vamos supor que seja, sei lá, seja um corretor de alguma coisa, né? Assim, corrigindo mesmo, assim, o número de correções que ele foi fazendo foi aumentando, até que chegou na hora do almoço, e a partir daí, depois num segundo turno, ele volta e aquele ritmo de produção começa a diminuir. Como que isso pode ser modelado? Claro, a gente teria que observar características específicas de simetria e tudo mais, mas é um indicativo de algo que pode ser modelado por uma função de segundo grau. Por quê? Se eu percebo que eu tenho algo, alguma variável que eu estou analisando, aqui, por exemplo, o número de correções, certo? Se esse número de correções foi aumentando ao longo do tempo, até que chegou num máximo, e a partir daí começou a diminuir, poxa, isso tem tudo a ver com uma parábola, por exemplo, com a concavidade virada para baixo, certo? Tem uma variável que está aumentando, chega ali num ponto máximo e a partir disso ela começa a diminuir, ok? Então uma situação como essa que eu descrevi aqui, você não poderia modelar por uma função de primeiro grau. Por quê? Porque a produtividade do cara não foi constante, não foi aumentando, por exemplo, ao longo de todo o dia. Então isso, confie em mim, entender movimento que representa cada função é decisivo e libertador, porque você consegue entender por que isso está sendo estudado, certo? Você consegue ver aplicabilidade, inclusive, em outras ciências, por exemplo. Perfeito? Então aqui, você vai deixar indicado para mim, dentro dos parênteses, se a concavidade ficaria virada para cima ou para baixo. Perfeito? E aí, vamos fazer o básico. Para saber se a concavidade está virada para cima ou para baixo, é só perceber o sinal do A. O A, ali daquele primeiro exemplo, não é positivo. Então, se o A é positivo, a concavidade vai ficar virada como? Vai ficar virada para cima. Perfeito? No meu segundo exemplo, qual que foi o sinal do A? O sinal do A está aqui, ó. Qual que é o sinal do A? O sinal do A é positivo. Então, aqui, eu tenho uma concavidade virada para cima, certo? Parábola com a concavidade virada para cima. Depois, nessa daqui, meu A é negativo. Se o meu A é negativo, a concavidade fica virada o quê? Fica virada para baixo. Então, Bruno, quando eu faço um lançamento de um objeto, aí eu percebo que ele sobe, 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 chega num ponto máximo e que a partir daí ele vai começar a diminuir, isso tem a ver então com uma função de segundo grau? Tem. Por isso que eu estou te falando. Isso aqui te ajuda inclusive em outras ciências, como eu estou vendo aqui, parte de física. Quando você está estudando alguma coisa na física, e você percebe, você está estudando algo em física, você percebe que o modelo, que a fórmula, que a expressão que caracteriza aquele estudo tem ali um expoente 2, é de, seja lá o que você estiver estudando, seja quais forem as variáveis que você estiver relacionando, é porque aquele movimento é de algo que vai crescer até chegar a um ponto máximo e a partir daí diminuir, ou o contrário, né? Diminuir, chegar num ponto mínimo e a partir daí aumentar, certo? O que acontece na prática, e é por isso que às vezes vocês criam tanta dificuldade, né? É que, infelizmente, até pelo nosso método de ensino no Brasil, vocês não conseguem linkar muito disso que a gente estuda em teoria com prática. Mas é óbvio que isso aqui tem total aplicabilidade, certo? Para você, eu tenho que te mostrar essa aplicabilidade para uma prova de concurso, ok? Mas é óbvio que isso que está aí no nosso cotidiano sem você, por várias vezes, perceber. Na letra D, só para a gente poder fechar essa parte, o valor do meu A é positivo. E aí, se o meu A é positivo, é porque a concavidade vai ficar virada o quê? Vai ficar virada para cima. Perfeito? Muito bem. Então, eu vou fechar com vocês esse primeiro bloco. Meu objetivo, então, nesse primeiro bloco, era te mostrar o básico, como você olha para uma expressão e identifica que aquilo ali é uma função de segundo grau. E se eu olhar para a expressão, se aquela expressão não for de uma função de segundo grau, o que eu estou falando dentro desse módulo não se aplica, certo? Tudo que eu vou falar dentro desse módulo vai ser receita de bolo para você investigar a fundo qualquer expressão que tenha maior expoente como sendo expoente 2. Então, uma função de segundo grau, que a gente pode classificar como sendo também uma função polinomial, tá bom? Função polinomial do segundo grau.
Então a gente precisava fazer o básico. Saber que tipo de expressão caracteriza uma função de segundo grau, saber identificar esses coeficientes A, B e C, noções de gráfico, certo? Pelo menos ter uma noção intuitiva de onde que surge o gráfico. Surge o gráfico da união de infinitos pontos que atendem às características daquela forma, daquela expressão. E ao fazer um desenho do que era algébrico, eu tenho uma parábola, que é uma figura semelhante às que estão aqui, e vai me dar duas opções apenas. Ou essa parábola tem a concavidade virada para cima, ou essa parábola tem a concavidade para baixo. E a gente consegue demonstrar que a parábola tem a sua concavidade virada para cima sempre que o A for maior do que zero. E concavidade virada para baixo sempre que o A for menor do que zero. Brão, e se o A for igual a zero? Se o A for igual a zero, a gente deixou combinado desde o início. Se o A for igual a zero, não é função de segundo grau. Aí você estaria estudando uma função de primeiro grau que tem outras características, que tem outras receitas de bolo a serem analisadas. Perfeito? Muito bem, fecha esse bloco por aqui. Veja se você conseguiu entender. Se tiver dúvida, dificuldade, se achou que algum ponto aqui não ficou claro, volte e assista quantas vezes precisar. E, óbvio, use aí o material em PDF como um complemento, como referência, né? Depende aí da sua preferência, se são as videoaulas ou são os PDFs, mas use também o material em PDF para que você vá juntando aí as ideias. Daqui a pouquinho a gente volta e eu dou sequência aqui, então, nesse nosso módulo importantíssimo, que está tratando da parte de função do segundo grau. Aguenta aí.